segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje, quarta-feira, para nossa aula de matemática, né? Voltamos aí com os nossos vídeos, com as nossas aulas normais, né? Acabaram as provas. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre os gráficos no papel quadriculado, lá das páginas 12 até a página 21 do nosso livro de matemática. Vamos lá dar uma olhadinha? Estamos aqui, então, pessoal, na nossa página 12, temos lá os gráficos no papel quadriculado. Vamos ler, Caprô? Então, vamos lá. A turma do segundo ano fez uma votação para escolher o lugar para a excursão. As opções eram o clube, o museu do brinquedo e uma fazenda. Observe o quadro do resultado aí dessa votação, pessoal. Excursão do segundo ano, local preferido. Aí nós tivemos o clube, o museu e a fazenda. O clube recebeu 4 votos, o museu do brinquedo 11 e a fazenda 8 votos. Olha lá. O papel quadriculado pode ser usado para construir um gráfico em barras. Cada voto corresponde a um quadradinho. Então, para representar o total de votos, para ir ao clube, vamos colorir de verde uma barra com 4 quadrinhos. Então, pessoal, olha aqui, ó. Temos o papel quadriculado aqui embaixo, ó, mostrando aí o que acabou de ser dito. Pintou de verdezinho lá os quadradinhos que representam a quantidade de votos aí para ir para o clube. Agora a gente vai continuar, olha lá. Complete o gráfico de barras para mostrar o resultado da votação. Pinte de vermelho a quantidade de quadrinhos que representam os alunos que escolheram ir ao museu. Então, olha lá no quadro quantos votos o museu teve. E aí você vai pintar a quantidade de quadradinhos que estão lá. Vou dar uma dica para vocês. Na hora de pintar, façam com uma certa separação, tá bom? Ó, por exemplo, pintei esses daqui de verde, ó. Não pintei? Agora, vou pular uma fileira e vou pintar a próxima, para não ficar grudado, tá bom? Tentem fazer assim, sempre pulando uma fileira, para as cores não ficarem grudadinhas. Combinado? Então, vamos pintar lá de vermelho a quantidade que escolheram ir ao museu de brinquedo e de amarelo a quantidade que decidiram ir à fazenda, tá bom? Conta os quadradinhos de acordo com os votos que estão no quadro lá em cima. Quem não tiver essas cores aí no seu estojo, pode, claro, pintar com outras cores parecidas. Pode substituir o vermelho por laranja, o amarelo por um azul, tá bom? Não tem problema. Se vocês tiverem, sigam as cores. Se não tiverem, pode pintar com outras, tá bom? O importante é vocês saberem aí a quantidade correta de quadrinhos a serem pintados, tá? É respeitar lá a quantidade do nosso gráfico, certinho? Continuando aqui, nós temos lá o cálculo mental. Veja os resultados da pesquisa de opinião sobre animais preferidos de 2 turmas em uma escola. Então, olha lá os animais preferidos. O gato tem 10 pessoas que gostam, o cachorro são 11, o leão são 7 e o pássaro são 2. Então, fizeram um gráfico aqui, ó, com a análise, ó. Animais favoritos da turma B, do segundo ano B, olha lá. O gato tem 6, o cachorro 12, o leão 9 e o pássaro apenas 3. Então, olha lá. Quantos alunos tem na turma A? Então, ó, como que a gente vai saber quantos alunos tem lá na turma? Olhando esses gráficos. Muito fácil. Lá na turma A, foi feito essa tabela, tá bom? Para eu saber quantos alunos tem, eu tenho que somar todos os votos, não é? Porque cada um votou uma vez, então cada um representa um aluno. Então, eu vou lá e vou somar 7 com 2, com 11, com 10. Então, 10 mais 11. Depois eu pego 11 mais 7. Depois 7 mais 2. E aí, eu vou conseguir responder a letra A lá para descobrir quantos alunos tem no segundo ano A, certo? Depois que eu somei lá o segundo ano, temos a pergunta letra B. Vamos lá. Quantos alunos tem na turma B? Mesmo esquema, segundo ano.
Aqui está dizendo a quantidade de votos da turma B. Vou somar 6 com 12, com 9 e com 3. E aí eu vou descobrir quantos alunos tem lá no segundo ano B, tá bom? Letra C. Quantos alunos gostam de animais de 4 patas em cada turma? Então, olha, tem que ter muita atenção para fazer essa. Pássaro tem 4 patas? Não, então não conto o número 3, então não conto esse, tá bom? Leão tem 4 patas? Tem, então aí esse eu vou considerar, tá bom? Cachorro tem 4 patas? Tem. Gato tem 4 patas? Também tem. Então, para eu saber quantos animais gostam de animais de 4 patas em cada turma, na turma B eu vou somar 6, 9 e 12. Então, vou somar esses 3 números para saber da turma B. Então, vocês vão escrever aqui, ó. Turma. Deixa eu colocar grandão para vocês verem. Turma A. Tem isso. Turma B. Tem isso, ok? Pro, como que eu vou fazer para somar o da turma A? É só eu ir lá em cima Peraí, deixa eu apagar aqui. É só eu ir até lá em cima, na minha tabela. Opa, subiu demais. Só até ir lá em cima na minha tabela. E ver quantos alunos aqui gostam de animais com 4 patas. Pássaro não tem, cachorro, leão e gato sim. Então, para eu saber da turma A, eu vou ter que somar 10 mais 11 mais 7, tá bom? Muita atenção aí para a gente poder conseguir fazer essas contas, tá bom? Continuando lá na nossa página 14, ordenar informações. Vamos ler? Para saber quais são as atividades de lazer preferidas de um grupo de idosos, foi feita uma pesquisa. Participaram da pesquisa 80 pessoas. Observe o gráfico de colunas ao lado para conhecer. O resultado é bem interessante. Olha lá. De azulzinho, quem vai ao teatro. De verde, quem gosta mais de ir ao clube. De begezinho, aí, ver televisão. Roxo, ir ao restaurante. De branquinho aí, bem clarinho, passear com os netos. Vermelho, viajar. Azul claro, ir ao cinema. Marrom, visitar os amigos. Rosa, dançar. E amarelo, ler livros. Então, olha o gráfico aí, ó. Cada quadradinho representa um voto, ó. Cada quadradinho aí representa a quantidade do que os senhores mais gostam. Então, olha lá. As informações da pesquisa podem ser escritas em uma tabela. Veja ao lado as 3 opções de lazer preferidas pelos entrevistados. Então, eles pegaram o ranking das 3 que eles mais gostam. Então, em primeiro lugar estava dançar, em segundo lugar passear com os netos e em terceiro ler livros. Olha lá, observe que na tabela usamos os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, aqueles números que indicam ordem, lembra? Primeiro, segundo, terceiro, décimo. Nesse caso, usamos esses números para ordenar as atividades, começando pela mais escolhida pelos entrevistados. Número 1, agora a gente vai completar, vamos fazer exercício. Complete o quadro a seguir usando as informações do gráfico sobre atividades de lazer dos idosos, da página anterior. Então, olha lá, ó. A primeira que eles mais gostavam foi dançar, a segunda, passear com os netos e a terceira, ler livro. Agora, a gente vai ter que fazer uma ordem decrescente aí, ok? Vamos olhar aqui, depois de ler livros, qual que é que ele mais gosta? Vamos procurar aqui, contar quantos, ver a cor e escrever lá, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, a quarta coisa que eles mais gostam. Então, vamos olhar no gráfico. O rosa já foi a primeira coisa que eles mais gostam, né? Depois, passear com os netos é a segunda coisa, já foi. Depois, a última é ler livros, né? Ler livros é o amarelinho, já foi. O que eu tenho que fazer para saber agora a ordem? É só olhar os
tamanhos aí. Depois desses três, qual é a cor que tem mais quadradinho? Qual é a cor que está maior? É o nosso marronzinho, não é? Então, achei o marronzinho, vou lá olhar para ver o que ele significa. Significa visitar os amigos. Depois que eu já sei qual que é, eu vou contar quantos quadradinhos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu volto lá no meu quadro. Deixa eu tirar aqui. Eu volto lá no meu quadro e coloco que a quarta coisa... Opa, vamos voltar aqui. Aê, voltamos. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Voltamos aí, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Fui lá no meu gráfico e vi, agora eu vou escrever aqui que o quarto, né? O quarto lugar é visitar. É visitar os amigos. Opa, vamos escrever certo. Muito bem. E vou colocar a quantidade de quadradinhos. Nós tínhamos contado 10, não foi? E vou colocar 10. Vou completar todo o meu quadrinho desse jeito. Vou voltar lá no meu gráfico, vou olhar qual é o que está mais alto agora depois do marrom. Achei, vejo o que ele significa lá na legenda, tá bom? Essa coisinha aqui do lado do nosso gráfico chama legenda. Todos os gráficos têm uma legenda para ajudar a gente a entender o que ele quer dizer. Então, olha lá, já olhei o marrom, já olhei o amarelo, né? Paramos no marrom, né? Amarelo já foi, rosa já foi, branco já foi, marrom já foi. Qual é o próximo aqui que é o mais alto? O azul claro. Vou ver o que o azul claro significa e quantos quadradinhos tem aqui. E assim por diante até acabar, tá bom? Aí vocês vão completando o quadro. Entendido? Muito tranquilo, né, segundo ano? Continuando então para nossa próxima atividade, depois que nós terminarmos esse quadro, nós vamos lá para a página 16. Um time de futebol infantil abriu inscrições para novos alunos. 6 meninos fizeram a inscrição. O Marcos tem 10 anos, o Bruno tem 9, o Carlos tem 11, o Juliano tem 7, o Flávio tem 8 e o Pedro tem 6 anos. Então, olha lá, vamos colocar numa tabela essas informações. Organize a lista dos novos alunos no quadro a seguir, colocando os nomes em ordem alfabética. Então, eu vou ter que olhar lá, ó. Quem vai ser o primeiro? O M, o B, o C, o J, o F ou o P? Vamos pegar nosso alfabeto lá e ver quais são as letras que vêm primeiro. Ah, mas não tem o A, então eu vou ter que procurar a segunda. Ah, mas não tem o B, então eu procuro a terceira. E assim por diante. Eu olho a primeira letra de cada nome e coloco em ordem alfabética. Já estudamos ordem alfabética, tá, galera? Vamos colocar nesse quadradinho aí a ordem alfabética. Depois que eu coloquei os nomes na ordem alfabética, na letra B eu vou fazer o seguinte. Agora organize as informações no quadro de acordo com as idades, começando pelo mais novo, pelo mais jovem. Quem é o menor aí? Aí você vai colocar a idade, vamos lá ver quem é o menor? O menor aí, ó, tem um de 6, tem um de 8, tem um de 7, tem um de 11, um de 9 e um de 10. O menor é o Pedro, né? Que tem 6. Então, eu vou escrever lá. O primeiro, o mais jovem, foi o Pedro. Então, qual é a idade do Pedro? Vou colocar aqui 6 anos. Vou colocar aqui 6 anos e vou escrever o nome dele, Pedro. Depois do Pedro, quem é o mais jovem? Vou olhar lá, vou pôr a idade. Vou colocar o número ordinal aqui, claro, né? Segundo. Quem é o segundo mais novo? Qual que é a idade? É o de 8? É o de 7? Qual que é o nome que tem 7? Vou lá e escrevo o nome dele aqui. Certinho? Muito tranquilo até aí, né? Segundo ano. Na número 3, eu vou fazer o seguinte, olha lá. Na prateleira abaixo, há 20 livros.
enfileirados. Você deve colorir, então, ó, lápis de cor apostos aí, ó. Você deve colorir o terceiro livro de verde, o sétimo livro de azul e o décimo livro e o 17º livro, desculpa, vamos lá de novo. O terceiro de verde, o sétimo de azul, o 11º de marrom e o 17º de amarelo. E por último, o 20º você deve pintar de vermelho. Galera, começando aqui, ó, da esquerda para a direita, daqui para cá. Então, aqui você vai pintar o terceiro, o sétimo, o 20º e assim por diante, com essas cores que estão aí ditas, tá bom? Muito fácil até aí, né? Continuando aqui para o nosso próximo exercício, escreva a ordem dos números que você coloriu utilizando algarismos. Então, ó, nós falamos de números ordinais, que são números que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, não foi isso? Então, nós vamos fazer o quê? Qual é o número que significa ordem? O primeiro número aí, o terceiro, não é? Eu posso escrever apenas assim, ó. A gente já estudou o número ordinal, né, gente? Eu posso escrever apenas assim, por o 3? Não. Isso aqui seria apenas o número 3. Para representar o terceiro, eu teria que colocar aqui o número que indica número ordinal. Lembram? Quando é terceiro terminado com o, eu ponho o ozinho ali em cima. Quando se trata de feminino, terceira, aí eu coloco o azinho lá em cima, tá bom? Mas como se tratam de livros aqui, livro é com o, então eu vou colocar o sinalzinho, o ozinho pequeno lá. Então eu pintei o terceiro livro. Qual foi o outro livro que eu pintei? O sétimo livro. Para ser sétimo, eu tenho que colocar o número, o ozinho lá em cima. Se eu deixar sem, não vai ser sétimo, vai ser só 7, tá bom? Então, aí vocês vão ver lá todos o que vocês pintaram e vão escrever em algarismos, vão escrever com números aqui para mim. Não se esquecendo de colocar o sinalzinho de ordinal em cima dele, senão ele vai ser apenas um número, vai ser apenas o número 7 e não vai ser um número ordinal, um número que indica ordem, certo? Seguindo aqui para a próxima página, vamos lá. Temos aqui a número 4. Veja o quadro que está na entrada do edifício Pacífico. Nele podemos localizar informações sobre os andares e o que funciona em cada andar. Então, ó, segundo andar tem um consultório. Terceiro, quarto e quinto tem uma sede do advogados lá, um escritório de advogados. No sexto tem um consultório. No sétimo e no oitavo não tem nada. Percebam, pessoal, que tá separadinho por linhas, ó. O quarto, quinto e o sexto tem isso daqui. No sexto, só tem o consultório médico. No sétimo e no oitavo não tá escrito nada, então não tem nada. No oitavo e no nono tem outro consultório, tá bom? As linhas estão separando os andares aí também, prestem atenção, tá bom? Então, vimos aí, de acordo com os andares, tudo que tem, olha lá. E vamos responder agora. Olha lá. A letra A. O que funciona no 12º andar? É só olhar aí na tabela e colocar o nome aqui para mim. Em qual andar funciona a contabilidade aliança? Olha no quadro e põe o nome do número do andar aqui para mim. Que andares não estão ocupados? Que andares não está escrito nada? A Pro mostrou. Letra D. Construa uma tabela ordenando as seleções pelo número de títulos conquistados. Comece pelo que foi campeão. Peraí. Pulamos uma página. Aí, a Pro pulou uma página. Vamos lá, ó. Temos aqui, então, a número 5.
A Copa do Mundo é um evento importante de futebol. Vários países já foram campeões desse torneio entre os anos 1930 e 2018. Observe na tabela a seguir os países que já foram campeões e o número de títulos que cada um conquistou. Então temos os países aí, ó. A Alemanha já conseguiu 4 Copas do Mundo, a Argentina 2, o Brasil 5, a Espanha 1, a França 2, a Inglaterra 1, a Itália 4 e o Uruguai 2. Só a Itália tá chegando perto aí do Brasil, hein? Olha lá. Agora a gente vai responder as perguntas. Quantas Copas do Mundo já ocorreram? Olha lá, tá escrito aqui em cima, ó. De 1930 até 2018, quantas Copas ocorreram? Lembrando que as Copas são de 4 em 4 anos. Mas, para a gente poder também saber esse número, é muito fácil. É só a gente contar, igual nós fizemos agora há pouco. Quantas vezes cada um ganhou aqui, ó. 4 mais 2 mais 5 mais 1 mais 2 mais 1 mais 4 e mais 2. Soma tudo que a gente vai conseguir saber a quantidade aí de copas que tiveram. É igual a questão lá da quantidade de votos, né? Se eles ganharam essa quantidade, quer dizer que teve uma Copa. Então, cada ganho aí de Copa considera-se uma Copa que teve. Então, é só somar esses números. Letra B. Que países foram campeões da Copa do Mundo 2 vezes? Só os que foram 2 vezes, tá bom? E depois, que país já foi campeão do mundo mais vezes? Essa é a mais fácil de todas. Somos nós aí, né? Letra D. Agora, ali na letra D, a gente vai fazer um gráfico, tá bom? Uma tabelinha aí sobre com ranking. O que é um ranking? Com uma ordem aí do primeiro até do que mais ganhou até o que menos ganhou. Então, olha lá, construa uma tabela. Lembrem-se que tabelas são aquele quadradinho que tem os nomes, olha lá. Vamos construir uma tabelinha, tá bom? Construa uma tabela ordenando as seleções pelo número de títulos conquistados. Comece pela seleção que foi campeã mais vezes. Então, nós vamos fazer lá, ó. Primeiro a tabela tem que ter um título. Vou colocar o título aqui da minha tabela. Vou ensinar vocês para vocês fazerem aí em casa, ó. Colocar o título da tabela. Títulos da Copa do Mundo. Títulos. Peraí, deixa eu escrever mais para cima aqui, só um minuto. Olha lá, hoje já escreveu aqui bonitinho. Escrevi o título. Agora eu tenho que colocar aqui o nome do país, né? Vou colocar o nome do país e a ordem que eles venceram aí. Então, eu vou ter que colocar primeiro, ó, o que significa... Peraí, deixa eu arrumar aqui. O que significa cada coisa que eu vou pôr no meu quadro. O quadro tem que ter um nominho ali, o nome das coisas que eu vou colocar. Então, aí eu vou colocar eu vou colocar aqui número de títulos. Nessa parte aqui eu vou colocar o número de títulos. Então, vou colocar lá, vou abreviar aqui que não cabe no meu quadro, tá? Meu quadro tá muito grandão. Então, vou colocar lá o número de títulos. Vamos lá mais uma vez. Muita calma, que eu consigo. Número de títulos. E aqui eu vou colocar o nome do país. Então, país. Tenho que colocar nessa minha tabela o número do país que mais ganhou e o nome dele. Então, na minha primeira linha aqui, eu vou colocar qual que é o país que mais ganhou. Vou lá e coloco Brasil. Certo, o nome do país é Brasil. Já sabemos, esse eu vou dar de graça porque todo mundo sabe. Quantas vezes o Brasil ganhou? 5. Muito bem. Aí aqui na segunda linha, eu vou lá na tabelinha de novo e vou ver qual é o país segundo que mais ganhou. Põe o número e põe o nome. Qual é o terceiro que mais ganhou?
põe o número de vezes que ganhou e o nome dele aqui. Desse jeitinho que eu vou desenhar a tabela, certinho? Número 6, observe as camisetas que serão vendidas em um bazar. Então, vou olhar esse desenho aí e vou responder as próximas perguntinhas, que são essas, ó. Para controlar as vendas das camisetas, os organizadores do bazar querem fazer um quadro, considerando as cores e a quantidade de camisetas por cor. Faça o quadro apresentando primeiro as cores de camisas em menores quantidades. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou olhar as cores das camisas aqui em cima. Temos camisas rosas, azuis, vermelhas, verdes e amarelas, ok? Então, eu vou fazer uma tabela, vou desenhar uma tabela aqui também e vou dividir, tá bom? E vou dividir as minhas camisas por cores. Vou fazer igualzinho eu fiz lá no ranking do título mundial da Copa. O que eu vou ter que fazer? Vou dividir em duas partes. Vou colocar lá no meu quadro um título, controle de camisetas. Depois coloquei meu título, vou colocar a cor. Aqui eu escrevo cor e aqui eu escrevo quantidade. Então eu vou colocar lá, começando do menor. Qual é a cor que tem menos camisas? Se a gente olhar lá, as vermelhas têm menos cor. Então, eu vou colocar aqui vermelhas. Vou escrever aqui vermelhas. E aqui eu vou colocar quantas camisas vermelhas tem. Entendido? Depois eu vou lá procurar quantas camisas aí. Qual é a outra cor de camisas que tem a menor quantidade? Será que é a rosa? Será que é a amarela? Será que é a verde? Então, aí eu vou escrever a quantidade. Ah, tem 4 amarelas. Então, eu vou colocar 4 e escrever amarelas. Depois eu vou procurar, depois dessa, qual é a cor que tem menos quantidade. Até acabar e você terminar o seu quadrinho. Combinado? É igualzinho da Copa do Mundo, só que a gente vai ter que olhar o desenho e as cores, tá bom? Prosseguindo aqui, nossas últimas perguntas, faremos então. Letra B. Quantas camisetas foram colocadas à venda no total? Então, você vai ter que somar todas, tá bom? Como letra C. Como você descobriu a quantidade total de camisetas? Você acha que este jeito é o mais fácil para encontrar uma quantidade total? Como que você fez? Você contou uma por uma ou você olhou na sua tabela e foi somando as cores? Como que você fez aí? E o que você acha mais fácil? Contar uma por uma ou olhar numa tabela e contar pelas cores? Hein? Responde aí para pro do seu jeitinho, tá bom? Foi essa então nossa aula de hoje, segundo ano. Tem muitos exercícios aí, mas são exercícios bem legais, bem tranquilos. Façam com atenção, com carinho e até a nossa próxima aula. Um beijo!